Bom dia a todos, mais um vídeo aí para o canal se iniciando, canal da Primeira Igreja Batista Praia de Ramos. Você que está acompanhando este e outros vídeos no canal da Primeira Igreja Batista Praia de Ramos, muito obrigado, tá? Deus abençoe você e toda a sua família. Se você já é inscrito, obrigado pela sua inscrição. Se não, por favor, se preferir, ajuda a gente, tá? Revista Atitude, hoje, domingo, dia 22, mais uma lição aí para edificação de todos, tanto aqueles que estão no universo online, quanto aqueles que estão presencialmente. Vamos lá. Lição número 8, Deus é Salvador. Oremos. Querido Deus, amado Pai, obrigado. Obrigado pela salvação, obrigado pelo seu Filho Jesus, obrigado pelo seu amor, obrigado por todas as coisas que o Senhor tem dado e tem estendido a todos nós, seres humanos. Muito obrigado pela sua presença, teu Espírito Santo, nos orientando dia após dia, através disso que estamos fazendo nesse instante, lendo a tua palavra. No nome de Jesus, abençoe a todos aqueles que estão presencialmente e aqueles que estão ausentes por causa de alguma necessidade. No nome de Jesus, amém. Lição número 8, Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Abra sua Bíblia aí em Efésios. Efésios. Efésios capítulo 2, versículo 8. Diz assim, embora... Não, isso aqui é o número 3. Vamos lá. Capítulo 2, versículo 8. Diz assim, pois vocês são salvos pela graça. Vocês são salvos pela graça, Efésios capítulo 2, versículo 8, que continua a leitura falando. Por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, tá? Efésios capítulo 2, versículo 8. Deus é Salvador. A nova humanidade começou em Cristo Jesus. Em Cristo, finalmente, cada ser humano pode ser aquilo que Deus desejou que eles fossem, mas não foram por causa de Adão, pois os que conheceu por antecipação também os predestinou para serem conforme a imagem do seu filho. Adão é o início dos mortos. Cristo é o começo dos vivos. A queda do ser humano em Gênesis capítulo 3 não sepultou a história da criação. O Deus Criador é também e indistintamente o Deus Salvador de todas as coisas. Se confessarmos com nossa boca que Jesus Cristo é o Senhor e em nosso coração crermos que Deus o ressuscitou dentre os mortos, seremos salvos. Romanos capítulo 10, versículo 9. Essa parte introdutória, virando a página 48, primeiro tópico, diz assim: o ser humano é um pecador culpado que merece a punição. Em Efésios capítulo 2, Paulo mostra a situação miserável e pecaminosa de todos os seres de todo ser humano.
No Antigo Testamento, temos narrativas irrefutáveis que mostram a total corrupção humana, desde a queda de Adão e Eva e suas terríveis consequências. Gênesis capítulo 3. Passando pela fratricídio de Caim e Abel, Gênesis 4. Pelo pioramento da raça humana no tempo do dilúvio, capítulo 6, ou até mesmo pela ganância de seres humanos demonstrada no sentimento arrogante de tentar construir uma torre de auto-absolvição. Gênesis capítulo 11. Observamos nitidamente o quanto o ser humano está caído em sua condição. Na fórmula de concordância, de concórdia, um documento luterano no final do século XVI, a importante declaração: tampouco como um corpo morto pôde vivificar a si mesmo para a vida corpórea, terrestre, tampouco o homem que pelo pecado está espiritualmente morto pode erguer-se a si mesmo para a vida espiritual. O texto de Efésios, capítulo 2, versículo 1 e 5, diz exatamente isso. Ele vos deu a vida, estando vós mortos nos vossos pecados e delitos, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu a vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Isto é, não são as nossas obras a causa da nossa salvação. Nem os judeus se seguiam a lei da Torá, nem os gentios que tinham a revelação natural e a lei moral interiorizada em sua consciência são capazes de reivindicar a salvação. Ela é dom de Deus. Romanos capítulo 3, Paulo sepulta qualquer possibilidade de salvação por meio humano. Veja o que ele diz. E então somos superiores a eles? De modo nenhum, pois já demonstramos que tanto os judeus como os gregos estão todos debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram juntamente de se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, nenhum sequer. Romanos capítulo 3, versículo 9 até o 12. Tá certo? Então, esse é o primeiro tópico da lição número 8. Deus é Salvador. O ser humano é um pecador culpado que merece punição. Segundo tópico. O ser humano é salvo pela graça e não por suas obras. Esse é o segundo tópico. Nosso texto áureo é conhecido por todos nós cristãos, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se orgulhe. Somos salvos não pelas obras, mas pela iniciativa de Deus em Jesus Cristo. O apóstolo Paulo compreende a profundidade de sua situação pecaminosa. Disse: desgraçado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Romanos 7, versículo 24. A pecaminosidade destruiu de tal forma a natureza humana que até a lei que foi promulgada para dar vida tornou-se meio para a morte. Sim, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Romanos 7:12. Contudo, a nossa natureza carnal, vendida à escravidão do pecado, usou até a lei para mostrar-se de sobremaneira terrível para nós. Isso, qualquer evangelho que não desmonte a ilusão das obras precisa ser anatematizado. Gálatas capítulo 1, versículo 8 e 9.
O anti-evangelho das obras da circuncisão ou dos méritos humanos deve ser banidos das nossas igrejas e da nossa espiritualidade. Somos salvos pela graça, por meio da fé. Por meio da fé. À vista disso, podemos afirmar tais qual Paulo em Romanos 8, do 1 ao 4, diz assim: portanto, agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte, pois o que para a lei era impossível, visto que se achava fraca por causa da carne, Deus o fez da carne, condenando o pecado e enviando seu próprio Filho em semelhança da carne do pecado, e como sacrifício pelo pecado, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Esta é a grande obra da salvação. Deus enviou seu próprio Filho para morrer a nossa morte e nos dar a vida abundante. O que era impossível por causa dos nossos débeis méritos tornou-se possível por causa dos méritos de Cristo. Segundo tópico, acabei de ler, o ser humano é salvo pela graça e não pelas suas obras, tá? Terceiro tópico e vamos ver aqui na outra página o último tópico, tá? Página 49 da lição número 8, a oitava lição da revista que fala sobre a doutrina de Deus, revista Atitude. Deus quer salvar todos os homens. A quarta parte de Romanos 8, versículo 9, de 9, 1, 11, 36, versículos, né? Versículo 1, versículo 11 e versículo 36, foi destinada por Paulo a explicar um problema teológico fundamental. Se é Deus quem justifica pela fé e não pela obediência irrestrita à lei, e se Israel, pelo menos em sua maioria, permanecesse fiel à lei e recusa o evangelho, tornou-se Deus infiel. A promessa feita ao seu povo há de ver aqui nitidamente o problema teológico que Paulo precisou enfrentar. E mais, considero uma grande oportunidade para deixar em termos límpidos e claros a doutrina da justificação pela fé, ao sujeitar todos os gentios e o povo de Israel à desobediência. Deus pôde exercer a sua grande misericórdia para com todos, porque Deus colocou todos debaixo da desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Romanos, capítulo 11, versículo 32. Israel tropeçou na pedra de tropeço. Que diremos que os gentios que não buscavam justiça alcançaram justiça, mas justiça que vem da fé. Mas Israel, buscando a lei da justiça, não alcançou essa lei. Por quê? Porque não buscaram pela fé, mas com base nas obras e tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de ofensa, e que nela crê não será envergonhado. Não será envergonhado. Romanos 9, 30 até o 33. O erro dos judeus foi confiar nas obras da lei. A lei, como diz Romanos 3,20, é apenas um espelho que mostra o quão pecador sou. Para o apóstolo Paulo, foi doloroso afirmar tais palavras. Por amor ao seu povo, ele gostaria de ser
matizado, riscado do livro da vida. Romanos 9, versículo 3. Deus quer salvar todos os homens, como disse Paulo em suas cartas pastorais, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, e Tito, capítulo 2, versículo 11. Contudo, os homens precisam reconhecer os seus pecados e se arrepender de todo o coração, confiar nas obras da lei ou nos méritos humanos e repetir o erro méritos humanos. É repetir o erro de Israel e tropeçar na pedra de tropeço. Na pedra de tropeço. Lição em foco. O Deus glorioso é criador e sustentador de todas as coisas. É também o Deus salvador, que liberta o ser humano do pecado, da morte e do inferno. Deus diz a seu povo: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi para que o saibais, creiais em mim e entendais que eu sou o mesmo. Antes de mim, nenhum Deus se formou, e nenhum haverá depois de mim. Eu sou o Senhor, e além de mim não há Salvador. Israel, capítulo 43, versículo 10 e 11. Um dos grandes teólogos puritanos, Stephen Charnock, 1628, 1680, disse: onde está a maioria da simplicidade, aí está a maior unidade. E onde está a maior unidade, aí está o maior poder. Sim, a simplicidade de Deus dispensa a afirmação frágil de que Deus é a soma de todos os atributos. Não, os atributos de Deus são idênticos à essência de Deus. Deus é insustentável, que qualquer combinação ou divisão. No segundo século da era cristã surgiu um herege chamado Marcião, 85 a 160 depois de Cristo, que distinguia o Deus do Antigo Testamento do Deus do Novo Testamento, Pai de Jesus. Segundo ele, o Deus do Antigo Testamento, um tipo de demiurgo, era uma divindade má, criadora do mundo material mal, uma divindade tribal dos judeus, que por meio da sua lei punia a humanidade por seus pecados com sofrimento e morte. Já Deus, o Pai de Jesus Cristo, era um Deus misericordioso, que olhava a humanidade com piedade e compaixão. Para teólogos da Igreja Antiga, como Irineu, Tertuliano e Hipólito, a teoria gnóstica de Marcião era uma blasfêmia contra o Deus Criador e Salvador de todas as coisas. O Deus uno e trino criou todas as coisas sem qualquer matéria anteriormente existente. Deus é a causa de todas as coisas. Tudo foi criado a partir do nada. Cresceo ex nihilo. O autor da carta aos Hebreus diz: pela fé, entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi do que se vê. Hebreus 11, versículo 3. Contudo, além da afirmação do Deus Criador simultânea e instantaneamente a essa confirmação, também confessamos que o Deus Criador é também o Deus Salvador de todas as coisas indistintamente. Seu propósito, o telos da criação, é a salvação da humanidade. Aqui proclama-se naturalmente a bondade de toda a criação. O Deus Criador é o mesmo Deus Salvador. O Evangelho de João diz: porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. João capítulo 3, versículo 16 e também o 17. Então essa é a lição em foco, falando aí, né, do Deus Criador e sustentador de todas as coisas, e que nenhum outro Deus há além dele.
para tomar uma atitude. Vimos nesta lição que a salvação de cada ser humano não vem pelas obras, mas pela fé em Jesus Cristo. Qual foi o último projeto missionário que você participou? Qual foi o último projeto evangelístico que você organizou em sua igreja? Você participe de algum pequeno grupo de multiplicação? Faça a sua parte na evangelização do mundo. Faça a sua parte na evangelização do mundo. Esse é aquilo que podemos fazer como testemunha leais a esse Deus Salvador. Testemunhar de que Ele existe, misericórdia, Ele é amoroso e o nosso Pai. Faça isso. Se você não é cristão ainda, aceite o convite para colocar no seu coração. Deixe Ele conduzir a sua vida, dirigir os seus passos e orientá-lo através da sua palavra. Se você já é cristão, evangélico, permaneça, tá? Permaneça, ande constante. Deus é o teu Salvador. Vou fazer uma oração e a gente vai terminar mais essa leitura da lição. Obrigado, Deus, por o Senhor escolher a gente para ser teus filhos. O Senhor nos amou primeiro. O Senhor fez com que aquilo que nos separava do Senhor fosse eliminado por meio de Cristo Jesus. O meu pecado, o pecado da humanidade, foi extirpado em Cristo Jesus. Que mais e mais pessoas sejam atingidas por esse amor do Senhor, pela salvação do Senhor, e que mais pessoas tenham o coração transformado, modificado pelo poder que há no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. No nome dele eu te oro e te agradeço. Amém. Obrigado pela sua atenção. Obrigado por você estar aqui. Obrigado por você estar assistindo esse vídeo. Por favor, dê o seu like aí. Se quiser fazer algum comentário, fique à vontade. Até o próximo vídeo.